Olá, seja bem-vindo a mais um Fala Sebrae. Nessa edição aqui, pessoal, comigo Igor Drude, nós vamos tratar de inovação em escala. Tá muito legal esse bloco aqui, não percam. A nossa primeira pergunta, olha que interessante. Como posso criar produtos ou serviços que alcancem mais pessoas sem aumentar custos? Esse é o sonho de todo empreendedor, hein? Ganhar mais dinheiro, atingir novos territórios, novas geografias, mais clientes, mas manter o custo baixo, estável, sem crescer na mesma proporção. Esse é um grande desafio que nós temos. Em geral, para você vender mais, você precisa investir mais. Para você produzir mais entregas, você precisa investir mais dinheiros para que os produtos e serviços sejam desenvolvidos e entregues. Baita desafio. E para resolver um pouco essa equação, sabe o que surgiu no mercado, pessoal? Tecnologias para isso. Em geral, quem tem conseguido descolar essas duas curvas, ou seja, a curva de receita, a curva de escala, de crescimento, da curva de custos, tem sido justamente aqueles que têm a base tecnológica como uma grande parceira. Então, minha primeira lição para vocês aqui, time, para vocês escalarem, não tendo um custo tão agressivo nesse crescimento, é vocês usarem mais de tecnologia. Ou seja, olhem para a internet, olhem para o digital. Você que vende hoje, você tem varejo, não perca mais tempo. Vai ficar meio clichê o que eu vou te dizer aqui, mas vão para o digital, pessoal. Utilizem de marketplaces, utilizem de um e-commerce, utilizem de vendas em redes sociais para que vocês atingem novos clientes, novos usuários. Mas aqui é importante, todos esses terrenos são terrenos alugados, a gente começa a assim dizer, né? Por quê? Porque são de outras empresas. Você vai estar no ambiente da Meta, que é o Instagram, o Facebook, vai estar no ambiente do Google, você vai estar no ambiente do Mercado Livre e tantos outros que estão aí no mercado. O importante é o quê? Toda vez que você crescer e expandir dentro desses canais, usando da infraestrutura deles para acessar novas audiências, é importantíssimo que você agregue esses clientes novos na sua base de dados, ou seja, tenha você um CRM, tá? Um ERP, que são tecnologias que vão ajudar você a gerenciar melhor os seus clientes. Porque daí, pessoal, não conta para eles, né? Mas vocês vão acabar fazendo o quê? Vocês vão acessar diretamente esses clientes posteriormente. Se você não sabe direito ainda como agora, guarde esses dados, mantenha esse relacionamento para que vocês possam investir futuramente. O importante é o quê? Usando dessas tecnologias, desses modelos de negócios vigentes, vocês possam acessar novos e melhores mercados. Uma outra dica para vocês falarem, para tratarmos de escala dentro de casa, é ter o termo automação na ponta da língua. Automação é para que vocês dependam menos de operações humanas no dia a dia de vocês. Ou seja, toda vez que cair um cliente, toda vez que precisarem fazer uma entrega, toda vez que tiver algum tipo de atividade operacional dentro de casa, vocês dependerem menos de uma operacionalidade humana. Então traga, pessoal, o que vocês puderem de exercícios de automação dentro da sua organização. Um contas a pagar, um contas a receber, um atendimento ao cliente, um entendimento de como está o seu estoque. Enfim, a área de automação consegue abranger praticamente todos os processos do seu negócio. Não deixem de lado. Sério, pessoal, por um bom tempo isso era coisa de empresa grande, de quem tinha muito dinheiro, de quem tinha desenvolvedores e área de tecnologia internalizada. Hoje não. De um jeito fácil, simples e muitíssimo barato você pode trazer isso para o seu negócio. Aliás, conte com o Sebrae nesse apoio, para que vocês consigam otimizar a sua operação e assim escalar cada vez mais o seu resultado. Então, para fechar um pouquinho essa nossa resposta aqui, não deixem de olhar para essa capacidade de vocês escalarem, mantendo os custos de vocês estáveis. É justamente aí que vai estar o desenvolvimento e a sustentabilidade do seu negócio. Vida ou morte para os negócios, pessoal, está na experiência do cliente. Quem entrega uma péssima experiência provavelmente vai perder muito dinheiro para quem entrega uma ótima. E é nisso que entra a nossa próxima pergunta, que trata de justamente como posso melhorar a experiência do meu cliente de maneira inovadora. Interessante essa pergunta que ela tem duas partes. Primeiro ponto, melhorar a experiência do cliente, ou seja, a forma com que ele percebe valor, a forma como ele sente prazer no consumo das suas soluções. O termo é meio estranho, pessoal, mas é justamente isso. As pessoas, os clientes, precisam ter prazer utilizando as suas soluções. Se elas não tiverem essa percepção de felicidade, que aquilo faz bem para elas, provavelmente outros fornecerão e, muitas vezes ele pode ser até mais caro que a sua solução, vai levar o teu cliente. E a segunda parte da resposta, da pergunta aqui, trata justamente do quê? De ser inovadora. E inovação, assim como experiência, está do outro lado do balcão, está no coração do cliente. Ele percebe se a experiência é boa ou ruim e é ele que percebe se aquilo é inovador ou não.
que parte de nós entender qual é a sua régua para uma boa experiência e qual é a sua régua para uma inovação, algo que seja diferenciado e que gere valor para ele. Minha primeira dica dentro dessa resposta para vocês aqui, time, é entendam profundamente o seu cliente. Entenda a sua jornada, o que ele faz antes de te consumir, o que ele faz durante o consumo do seu serviço ou produto, o que ele faz depois. O entendimento de toda essa jornada, antes, durante, depois, como ele se sente, quais são os seus objetivos, quais são as suas necessidades, são importantíssimos para que você olhe para dentro do seu negócio e reflita de que forma eu consigo gerar mais valor em todas essas micro interações que ele possa ter quando ele se relaciona com a minha marca, com o meu produto ou com o meu serviço. Vocês perceberam que aqui é um exercício muito mais criativo de você, empreendedor, do que, respectivamente, começar a tirar coelhos da cartola tentando sistematicamente imitar o que outros têm feito. Fiquem atentos a justamente os históricos de compra, aos dados do seu CRM, aos dados da experiência do seu cliente no dia a dia do seu negócio, para que você consiga perceber onde, em pequenas nuances, pequenos pontos, vocês possam surpreender os seus clientes. E é justamente isso que eles estão esperando. Em geral, pessoal, os seus clientes não estão querendo nada revolucionário. Eles querem justamente que vocês diminuam as fricções, os pontos de estresse que existem durante a sua jornada de compra. Vocês fazendo pequenos ajustes dentro dessa experiência, provavelmente muita inovação já está sendo entregue. Não deixem de olhar com cuidado e sensibilidade para os seus clientes. Teve uma boa ideia, mas está morrendo de medo de que ela se perca, que alguém leve essa ideia para ele? Aqui é importante falar de registro de marcas, pessoal, e é onde bate a nossa próxima pergunta. Perguntando aqui, como posso proteger as ideias e produtos inovadores do meu negócio? Isso é muito comum. Nós aqui do Sebrae circulamos por todo o estado, por todo o Brasil, a gente percebe como o nosso empreendedor é criativo, ele consegue resolver problemas de uma forma diferenciada, mas muitas vezes faz isso de uma forma cheia de risco. Por quê? Porque ele não se resguarda. E esse resguardo, pessoal, em geral, não é ficar escondido dentro da sua sala sem contar a sua ideia para ninguém, evitando com que ela vá para o mercado. É muito pelo contrário, é você usar de meios legais para que vocês estabeleçam um bom ambiente de negócios sem vocês mitigarem a exposição dessa ideia para o nosso grande mercado, para os seus clientes, para os seus consumidores. Então aqui, primeiro ponto, pessoal, é que você tenha, de partida, assim, um bom olhar para fazer um registro dessas peças autorais no INPI. INPI é uma instituição orientada para marcas e patentes, no qual você pode dar entradas dos seus registros. E lá dentro é interessante que você vai conseguir, inclusive, pesquisar se outra pessoa não teve uma ideia igual à sua. Isso é muito comum. Não se assustem se vocês tiverem uma ideia muito incrível e chega lá, alguém já pensou num nome similar, alguém já tem um produto que tem uma certa particularidade que se confronta com a sua. Levem para esse ambiente, porque lá dentro do NPI a gente tem um banco de dados incríveis no qual vocês vão saber se vocês são realmente inéditos, se vocês são valiosos o suficientes para serem registrados ou se vocês não estão correndo risco de estarem fazendo algo que alguém já fez. INPI. Igor, eu acho muito difícil o ambiente, a plataforma e tudo mais. Em geral, pessoal, a gente tem a ajuda de alguns profissionais de mercado, consultorias, escritórios especializados em registro de marcas e patentes. Não deixe de ter esses parceiros junto de vocês para que vocês possam avançar nessas questões de registro de marcas e patentes. O próprio Sebrae pode auxiliar vocês na conexão com esses fornecedores por toda Santa Catarina. Além disso, é importante que em todo esse ambiente de relacionamento que vocês tenham com fornecedores, com clientes, até internamente com seus colaboradores, vocês exercitem ali dentro contratos de confidencialidade, ou seja, o que a gente conversar entre nós, o que nós deixarmos combinados, fica entre nós. É importante que essas informações não vazem e isso esteja documentado, acordado por meio de contrato, porque ali você consegue também se proteger de alguns vazamentos que possam ocorrer dentro das relações humanas que nós temos a partir das ideias. Isso aqui é importante que vocês estejam sempre atentos de que forma vocês podem se proteger de outros vazamentos, principalmente quando a gente trata aqui de dados de clientes. Muitas vezes, quando a gente está querendo proteger as nossas ideias inovadoras, a gente vai precisar experimentar, e esses experimentos podem muitas vezes fazer com que dados vazem. Então fiquem atentos, nesse vazamento de dados pode vazar não somente aquela informação sensível do cliente, mas também dessa tua potencial inovação. Então, cuide bem dos seus dados, cuide bem de como vocês lidam com eles, para que vocês não corram esses riscos desnecessários. E por fim, pessoal,
Uma vez que a sua marca, o seu produto está protegido, isso inclusive gera mais valor para o mercado, para potenciais investidores, para o seu cliente, que ele sabe que tem algo muito diferenciado, exclusivo, que vai ter acesso somente por meio do seu negócio, e para que você tenha aqui dentro do ambiente de diferenciação o seu posicionamento muito claro, ou seja, isso é meu, foi feito dessa forma e eu tenho exclusividade em cima dessa entrega. Por que meus projetos de inovação nunca dão certo? Esse nosso ouvinte aqui está meio pessimista, então vamos ajudar ele a entender um pouquinho esse contexto, esse ambiente. Projetos de inovação, a natureza deles, pessoal, pode ser triste que eu vou dizer aqui para vocês, tem mais risco de dar errado do que de dar certo. Por que isso? Porque ninguém fez, você não experimentou, é novo para todo mundo. E esse processo de levar o inédito para o mercado vai fazer com que muitas vezes vocês tropecem, fazer com que algumas coisas não sejam como nós esperávamos, algumas expectativas não sejam atendidas. Isso é normal. Por que é normal? Porque é novo, faz parte do processo. Então, a inovação é um processo no qual vocês vão errar algumas vezes, vão aprender pra caramba com esses erros, com esses desenvolvimentos, para aí sim acertar e ter sucesso. Então, quando o nosso telespectador traz aqui meus projetos de inovação nunca dão certo, eu vou trazer aqui sobre uma perspectiva que talvez ele tenha levado algumas iniciativas novas para o mercado e naturalmente, pelo ineditismo, pelo risco envolvido, até o mercado, os seus clientes estarem aprendendo como usufruir daquela solução que é nova e diferente, não deu certo e ele talvez não teve consistência para tentar de novo, tentar de novo, tentar de novo, tentar de novo. Então aqui é importante vocês entenderem que quando a gente falar de inovação, a gente está falando de um processo que vai levar tempo e que precisa de consistência e recursos. Consistência por quê? Porque se você vai tentar uma vez, duas, três, quatro, de uma forma enxuta, de uma forma muito clara, com objetivos estratégicos muito bem alinhados e depois alinhado a recursos, porque você precisa ter tempo, pessoas e muitas vezes até financiamento para que você tente, experimente. Inovação, time, não é algo que vai simplesmente nascer, eu acho que é por ali, já acertei. Muito pelo contrário, precisa estar muito alinhado a objetivos estratégicos da empresa, muito alinhados a demandas claras de mercado, a problemas muito explícitos de que precisam ser resolvidos. Um problema no qual as pessoas não gostariam ou não percebem que precisa ser resolvido ainda, vai gerar mais custo e mais experimentos para vocês. Então, dentro dessa questão aqui dentro, eu vou trazer para vocês de um ponto bem simples e objetivo. Estruture bem o planejamento da entrega desse projeto de inovação, tenha clareza que você vai ter algumas ondas de experimentação, validação e muito aprendizado durante esse processo e que isso esteja sendo feito por uma equipe, que esteja ali abarcada com recurso tempo, finanças muito bem claros, para que vocês possam justamente o quê? Ter sustentabilidade na entrega desse projeto de inovação. Não adianta, time. A gente vai para empresa grande, empresa pequena, empresa de serviços, para a indústria. Sabe qual é um dos principais problemas que todas essas organizações têm? Comunicação. E é nisso que bate a nossa pergunta do nosso ouvinte aqui. O que ele diz? Como posso melhorar a comunicação entre times da minha empresa? A coisa mais comum que nós percebemos é que a gente tem dentro da organização, até em empresas pequenas, silos, feudos, ambientes mais fechados, no qual a gente tem aqui os profissionais ali concentrados, atuando em processos, operações dedicadas e muitas vezes não se conversam entre si. Isso gera o quê? Alguns gargalos, algumas batatas quentes que não são resolvidas e prejuízos para o negócio e para os clientes. E para ajudar vocês a entenderem isso, é importante que a gente olhe para os nossos profissionais e para essas áreas e setores como uma forma de organismo vivo. Ou seja, nenhum deles é sozinho, nenhum deles é independente e eles têm uma relação de troca muito forte entre si. É como se dentro de casa nós tivéssemos ali alguém que é cliente ou ora é fornecedor de outros setores e outras áreas dentro da organização. Com essa perspectiva, nós saberemos que diretamente as áreas precisam gerar valor mutuamente entre si para que no final todos atendam os objetivos da organização, que é gerar valor para o mercado, gerar valor para o cliente. Por isso, time, vou trazer aqui algumas dicas curtas nesse nosso tempo aqui para que vocês tentem, de alguma forma, aliviar essas dores de comunicação interna dentro da organização. Primeiro ponto, tenham canais claros, ou seja, os times não podem ter gargalos ou algum tipo de quebra no fluxo de comunicação. As coisas precisam ter tempo real de atualização, não precisam estar estancadas dentro de uma cabeça, dentro de um cérebro, dentro de um crachá. Precisamos ter ambientes onde as pessoas possam colaborar, se informar e também informar os demais entes da organização.
Os processos e práticas precisam ter camadas que envolvam justamente informação, para que não basta estar pronto ou feito determinada etapa do processo. É preciso que nós tenhamos ali histórico, informações, dados, para que as áreas se retroalimentem dentro da construção das soluções do negócio. É importante também que a gente promova capacitações internas, tanto nas lideranças quanto dos nossos colaboradores, para que eles possam se comunicar melhor, para que eles entendam como que a comunicação é um baita ativo, tanto para suas carreiras, quanto para a efetividade dos seus resultados, das suas entregas no dia a dia de negócio, porque é somente em conjunto que todos esses profissionais vão gerar valor e reduzir os silos que nós temos dentro do nosso negócio. E nesse programa nós vimos como é importante proteger as nossas ideias de uma forma estruturada, de que forma isso vai fazer com que a comunicação flua tanto para o mercado quanto internamente e vocês gerem mais valor para todo mundo, para os seus colaboradores e para o mercado. Ficam aqui as nossas dicas, até a próxima edição!